Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Como vocês já devem estar sabendo, nós estamos aqui às terças-feiras, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde não só me formei médico, como fiz um curso de pós-graduação e obtive o título de mestre em ciências médicas. Muito bem. Nós nos dedicamos primeiramente à especialidade de ortopedia e traumatologia, né? A traumatologia é aquela ortopedia do pronto-socorro, que atende os acidentados, né? É o pronto-socorro. Todo hospital tem um pronto-socorro que atende à emergência. Entende? A ortopedia é um nível um pouco mais elevado da traumatologia, né? Então abrange doenças ortopédicas, por exemplo, paralisia infantil, aquelas sequelas que deixam no esqueleto a paralisia infantil, osteomielite, infecção de osso, né? E outras doenças ortopédicas, né? Vejam bem, depois disso, nós nos especializamos em cirurgia de coluna vertebral. Primeiro nós fizemos uma residência, fizemos uma ortopedia geral, né? Infantil, pediátrica, uma ortopedia da gerontologia, né? Das pessoas, dos pacientes idosos, enfim. E a ortopedia normal dos adultos, né? Então, ortopedia de cabeça, pescoço, ortopedia de coluna, de ombros, cotovelos, punhos, braços, antebraços, mãos, ortopedia de quadris, ortopedia de joelhos, ortopedia de tornozelos e dos pés. Então, em 3 anos de residência médica, nós passamos em um panorama geral de ortopedia, né? Depois disso tudo feito, nós ficamos 2 anos, né, em treinamento para a cirurgia de coluna vertebral, né? Quando eu comecei a operar a coluna vertebral, né, não tinha muitos serviços em São Paulo que se dedicavam a isso, né? Não tinha um médico que tinha ido aos Estados Unidos da América aprender a operar a coluna no Hospital Sorocabana. Lá fui eu, entende? Conversar com ele, participar de algumas cirurgias com ele. Depois, tinha um departamento de coluna vertebral na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Lá fui eu também, entende? Lá na Santa Casa eu não participei das cirurgias, mas participava do ambulatório dos doentes de coluna e participava da discussão de casos difíceis. A Santa Casa tinha uma reunião científica muito importante em que eram apresentados os casos a uma plateia de especialistas e cada um dava a sua opinião a respeito do tratamento daquela patologia que estava sendo apresentada. Entende? Então havia essa discussão de casos. Participava disso tudo também. Entendeu? Não contente com isso, ainda fui para os Estados Unidos da América, né? Numa cidade lá por acaso chamada St. Paul. Eu saio de São Paulo e vou para uma cidade nos Estados Unidos da América, St. Paul, né? E 2 cidades gêmeas chamadas Twin Cities. E também na Carolina do Norte, entende?
entende? Estudando sobre cirurgia de coluna. Na Carolina do Norte, vejam bem, quando eu comecei a operar a coluna vertebral, foi aí que começou-se a conseguir imagens pela ressonância magnética, entende? Então, aconteceu aí, houve essa grande, essa imensa ferramenta chamada ressonância magnética, né? É uma incrível mistura de matemática com física, com informática, entende? Dando imagens em cortes do corpo vertebral em todos os sentidos, sem não cortando o corpo, as imagens cortam o seu corpo em várias fatias e mostram a imagem daquela fatia, entende? É incrível, apareceu essa ressonância. Muito bem. Quando apareceu essa ressonância magnética, eu percebi que aqui em São Paulo, os radiologistas ainda estavam assim um pouco inseguros em fazer relatório de ressonância magnética. Entende? Então fui para os Estados Unidos da América num curso, numa especialização só de interpretação de exame de ressonância magnética. Entende? E me lembro muito bem, numa das aulas, incrível, né? Incrível. Uma das aulas do curso de ressonância magnética, a qual eu assisti, né? O apresentador, né? Ele projeta uma imagem na tela e pede aos participantes: que imagem é essa? Né? Os participantes dizem: ah, isso é uma hérnia de disco lombar. Imagem de ressonância. Muito bem, ele apaga essa imagem e põe outra imagem e diz: muito bem, imagem de ressonância nuclear magnética. Que imagem é essa? Isso é mais uma coluna lombar com muita artrose, né? Artrose, aquele desgaste de coluna, os tais bicos de papagaio e tal. Muito bem, ele falou, muito bem. Apaga essa imagem e aparece outra imagem de ressonância magnética. Que imagem é essa? Essa imagem é de estenose lombar. O que é estenose? Estenose é um nome bonito de estreitamento, um nome médico. Quando existe um canal estreitado, a medicina usa a expressão canal estenosado, estenose. Então, essa imagem é o quê? Ah, é uma estenose lombar. A seguir, ele falou uma coisa incrível. E a seguir, ele falou: é do mesmo paciente, tirado na mesma hora o exame de ressonância magnética. Então ele falou: o exame de ressonância magnética é maravilhoso, espetacular, entende? Mas vejam vocês, o que vale é a queixa do paciente. Aquilo é a verdade da situação. Uma vez que a queixa do paciente tem a ver em sintonia com a imagem, então vocês valorizam a imagem. Entende? Ele falou: falo tudo isso porque eu não sou vendedor de aparelhos de ressonância magnética. Não, é uma maravilha de ferramenta. Mas, entende? Ela tem suas limitações. E uma das grandes limitações da ressonância magnética, sabe qual é? Ela é um exame estático. O doente fica deitado numa maca, entende? E o aparelho vai cortando ele em muitas fatias, mas ele é estático. Ele não pode se movimentar, entende? Quem sabe um dia surge uma evolução na ressonância magnética e se possa fazer exames de ressonância magnética com o paciente em movimento, em pé, deitado, sentado, entende? Dobrando a coluna, inclinando, entende? Então aí será mais fiel. Por quê? Tem exame de ressonância magnética que não aparece na posição deitado. E na posição deitado, meus caros, é a posição de repouso do esqueleto.
É a posição de repouso da coluna. Entende? Posição de repouso. Eu passei por uma situação dessas, de sendo enganado por um exame de ressonância magnética, através de um paciente que eu atendi. Veja, modéstia à parte, eu não apanho de dor. Se é uma dor crônica, uma dor terrível, entende? Eu busco a causa, o diagnóstico. Dificilmente eu me enganei na minha vida, depois de atender dores crônicas durante 40 anos. Entendeu? Dificilmente eu me engano. Então, paciente com uma dor lombar, paciente com uma dor na perna, paciente com dormência, formigamento na perna, paciente muito bem examinado, fiz uma história minuciosa do problema dele, tentando obter as melhores informações possíveis. Quando começou isso? A partir de quando você começou a sentir esses sintomas? Entende? Foi esforço? Isso aí piora deitado, em pé, sentado? Como que é essa dor? Então, aí ele trouxe um exame de ressonância magnética. E o exame de ressonância magnética mostrava hérnia de disco, artrose e estenose do canal vertebral. Entende? Mostrava isso. Então eu comecei um tratamento que, modéstia à parte, é o tratamento para dor ciática em nossas clínicas, que dá um grande resultado, sem cirurgia. Sem cirurgia. Mas o paciente não respondia bem ao tratamento, como uma grande exceção. Entendeu? Uma grande exceção. Então eu disse ao paciente, olha, você vai ter que fazer uma nova ressonância magnética. Mas doutor Rui Mercúrio, eu fiz uma ressonância há 3 meses atrás. Você fez uma ressonância 3 meses atrás. Mas tem uma coisa aqui que não está casando, não está sintonizando entre a sua queixa e a evolução do meu tratamento, que ele é feito para dor ciática. E normalmente, a cada sessão desse tratamento, os pacientes vão relatando melhora do quadro clínico. E eu pergunto em porcentagem. Entendeu? Como trata uma dor ciática, entende? Eu faço uma sessão do tratamento conservador, não cirúrgico, em nossas clínicas. Aí ele vem para a segunda sessão. Quando ele vem para a segunda sessão, eu pergunto, e aí? Sentiu algum grau de melhora já com uma sessão? Sim, doutor Rui Mercúrio, em geral. 20%, 30% de melhora já. Ah, que bom. Então, estamos no caminho certo. Vamos seguir. Avante. Vamos seguir para frente. E aí, na terceira sessão, eu pergunto sobre a segunda. Como é que está? Melhorou? Ah, sim, doutor Rui. Melhorei antes 30%. Agora mais 10%. Melhorei 40%. Então, vamos seguir. Esse paciente não referia isso. Para minha surpresa. Entende? Já devia estar melhorando. Com 2, 3 sessões. E não melhorava. Não melhorava. Falei, faça outra ressonância magnética. Doutor Rui Mercúrio, mas fiz uma há 3 meses, tem que fazer, vai fazer outra. Fizemos outra ressonância, sabe o que aconteceu? Olha essa segunda ressonância, o que mostrou. Um tumor de próstata, câncer de próstata, com metástase dentro do canal vertebral. Entende? Uma evolução explosiva, né? Porque há 3 meses atrás fez a ressonância, não aparecia nada disso. E nessa nova ressonância apareceu isso. Entende? Então, na verdade, ele tinha hernia de disco, ele tinha artrose, mas no quadro clínico dele, a manifestação de dor era muito menor a respeito disso, de artrose e hernia de disco, do que do tumor que estava crescendo dentro do canal. Entende? Evidentemente, eu encaminhei para o Hospital do Câncer, em São Paulo. Hospital AC Camargo, não é? Para tratar lá. Entende? Então, meus caros, veja você, existe um provérbio em medicina que diz assim, doutor, trate o paciente, não o raio-x. Entende? Doutor, trate o paciente, não os exames de imagem.
O exame de imagem é um subsídio. Entende? Se ele, exame, fala a mesma língua que a queixa do paciente, você valoriza. Ah, não, o exame fala uma linguagem e o paciente fala outra linguagem. Então tem coisa aí. Tem coisa. Entende? Os dois têm que falar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Entende? Então, às vezes, meus caras, dor crônica, entende? Não é incompetência médica que nós atendemos pacientes que já passaram por mais de 10 serviços médicos sem solução, sem resultado. Não é incompetência médica. Não, a dor crônica é um quadro clínico muito difícil de diagnóstico. De diagnóstico. Mesmo com os recursos de imagem, radiografias, tomografia, ultrassom, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética e EOS, o exame panorâmico da coluna, onde você vê toda a coluna. Entende? Muitas vezes com uma história clínica muito bem feita, um exame físico muito bem feito, um exame de imagem muito bem feito, e ainda não se consegue fazer o diagnóstico naquele momento. Entenderam? Entenderam? Então, o quadro clínico de dores crônicas é muito difícil. Os pacientes são desafiadores. Dr. Rui Mercúrio, eu já fiz acupuntura, eu tomei tudo que é analgésicos, anti-inflamatórios, entende? Já fiz fisioterapia, aula de natação, exercício, alongamentos, entende? Quiropraxia. E nada resolveu. Eu vim aqui à sua clínica, saber o que você vai fazer comigo, que eu não aguento mais essa dor. Então essa história, meus caros, eu escuto toda hora, porque os doentes com dores crônicas, eles são desafiadores, entende? Desafiadores, eles não aguentam mais esse sofrimento, entende? E essas dores têm a ver com as suas incapacidades físicas. Mais dor, mais incapacidade física. Entende? Às vezes não pode ficar em pé. Ah, não posso ficar em pé há muito tempo. Ah, se eu vou no shopping, eu tenho que andar um pouco, parar, sentar, olhar a vitrine, para depois andar mais um pouco. Depois tem que parar de novo. Entende? Entende? Ah, deitado eu fico bem. Em pé, nossa, é terrível. Entende? Dói horrores. Começa a doer as pernas, começa a adormecer, perco força, parece que eu vou desabar, perco a força muscular das minhas pernas, parece que eu vou desabar ao chão. Entende? Então, esse é o meu dia a dia, meus caros. É isso que eu ouço todos os dias da semana, de segunda a sextas-feiras, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Entende? É com isso que nós lidamos. Entende? Então, vejam bem, eu tenho conseguido bons resultados, entende? No tratamento de dores crônicas. Claro que, entende? Eu sempre faço uma eleição pelo tratamento não cirúrgico, embora a minha formação é cirurgião de coluna. Entende? Eu operei tudo que é problema de ortopedia. Mas, finalmente, eu comecei a operar a coluna. E quando você opera a coluna, vem os pacientes de coluna. E quando vem os pacientes de coluna, 99% tem dores. E tem incapacidade física. Dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores, a cada dia mais incapacidade física. Sem falar que atendo também dor de cabeça, né? Dor de cabeça também, mesma coisa. A dor de cabeça, meus caros, pode ser problema de coluna cervical do pescoço, entende? Mas eu vou falar numa próxima jornada só sobre dor de cabeça, prometo. Entenderam? Muito bem. Terminamos, então, a segunda metade da jornada de hoje, aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico de dores crônicas,
Nós temos 2 clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É a principal avenida do bairro do Morumbi. Avenida Giovanni Gronchi, 1470, perto do estádio do Morumbi. E perto do Hospital Albert Einstein. Temos outra clínica de dores, na Avenida Pacaembu, 1024, também na cidade de São Paulo. Perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de nossas clínicas. Fixo. 3661-4243. Código 11, São Paulo. 3661-4243. Telefones celulares de nossas clínicas. 119-7082-8015. 119-7082-8015. Emergências. Nossas agendas têm espaço para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Telefone para emergências, para orientações à distância, entende? Para sugestão de jornadas aqui na Vibe Mundial. Telefone para 119-3014-8888. 119-3014-8888. Então chegamos ao fim da jornada de hoje. Vamos terminar repetindo o chavão de sempre. Por que eu repito? Porque é muito importante. E o que é muito importante tem que ser repetido. Entende? Tem que ser repetido. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro, não. Ter sucesso é ser muito feliz. Mas para ser muito feliz, só tendo muita saúde. Tendo muita saúde, sendo muito feliz, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, cuidado, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. É isso, meus caros. Até a próxima.